Pronto. Bom dia, né, pessoal? Começa a nossa aulinha aqui. Vamos começar com no capítulo 6 aqui. Vamos falar um pouquinho do Chrome DevTools, certo? Eu acho que o pessoal aí já deve ter mexido com ele, ou já deve ter esbarrado nele. Mas vamos só formalizar mais essa ferramenta que tem integrada com o Google Chrome, certo? Bom, o que é esse Chrome DevTools? É uma ferramenta integrada ao navegador Google Chrome e a gente usa ele para fazer inspeção e depuração de páginas web, tá? Ele é uma ferramenta, é um verdadeiro canivete suíço para quando a gente vai fazer desenvolvimento web. Até para conhecer como foram feitas certas páginas ou até para depurar nossas próprias páginas, certo? O que é que ela possibilita fazer, essa ferramenta? Eu posso escolher o tipo de dispositivo, no caso celular, tablet, ou um desktop, ou qualquer outro dispositivo, para visualizar aquele site. Como é que aquele site vai se comportar naquele dispositivo? Então eu posso utilizar o Google Chrome DevTools para isso. Eu posso inspecionar os elementos HTML e estilo CSS. Eu posso alterar o tamanho da tela. Eu posso alterar estilo CSS e elementos HTML da página temporariamente. Ou seja, eu posso colocar um valor no estilo CSS ou no elemento HTML temporariamente? Sim, posso fazer isso em tempo de execução, certo? Posso depurar código JavaScript e posso fazer um monte de coisa. Eu posso até saber, por exemplo, o tempo de carregamento de uma página. Eu posso depurar uma página para saber se ela está sendo carregada muito rápido ou muito lento. Posso fazer também simulação de uma rede mais lenta nele. Então, para ver como é que aquele site se comporta no carregamento. Então, ele possibilita muitas coisas, certo? Bom, como é que eu executo o Google Chrome DevTools? Existem algumas maneiras de fazer isso, tá? Uma é, na página que eu quero executar, eu clicar com o botão direito do mouse e escolher inspecionar, certo? Ou no Windows eu posso usar a tecla F12 ou fazer Ctrl Shift mais I, ou no Mac, né, fazer Command Option I, certo? Essa é uma das formas que a gente mais utiliza. Eu, particularmente, uso muito o botão direito do mouse e escolher a opção inspecionar, tá? Eu acho que é a maneira mais simples e mais fácil de fazer isso. Muita gente usa no Windows F12, também é outra maneira de fazer, certo? Bom, essa aqui é a tela principal do Google Chrome DevTools, certo? Eu vou mostrar para vocês em loco, eu botei esse slide aí, só para você ter uma referência dos principais elementos que tem no Google Chrome DevTools, que é o que a gente vai utilizar, certo? Mas eu vou mostrar aqui ao vivo como é que é para vocês, certo? Então, eu vou abrir uma página aqui, tá? Vou botar o botão direito do mouse, Inspect, no meu navegador está em inglês, certo? Seria inspecionar, tá? Então, ele abriu aqui, ó, do lado direito. Eu posso colocar ali embaixo também, mas a gente prefere mais do lado direito, tá? A tela do DevTools. Então, essa tela aqui permite eu selecionar, inspecionar, selecionar a tela, fazer um monte de coisa nele. Por exemplo, esse ícone aqui é o ícone de inspecionar. Quando eu aperto nele e vou selecionando na página, ó, ele vai mostrando para mim, ó, esse aqui é o div logo, o background foi com tal cor, essa aqui é um input de busca. Então permite eu fazer um monte de coisas de verificar cada elemento da minha página HTML, certo? Do meu documento aqui. Ele permite inspecionar todos os elementos que tem aqui na minha página, como é que ela foi montada, certo? Aqui do lado direito aqui é o código fonte da minha página HTML, e aqui em cima e aqui embaixo são as propriedades que eu posso alterar em tempo de execução, certo? Fica ao meu critério. Tá ok? Bom, então eu falei nessa tela aqui que eu uso para inspecionar. Por exemplo, eu clico nesse botão aqui, ele mostra aqui, ó, a div do logotipo. Então ele mostra o CSS dele, mostra o HTML dele, tá? O CSS, como ele foi configurado, e assim eu posso inspecionar todos os elementos da minha página web, certo? Bom, talvez uma opção mais importante que tem, que mais curiosa, seria essa daqui, que é para você selecionar que tipo de dispositivo você quer visualizar essa página. Então, quando você clica nele, ele mostra aqui, ó,
Ele diz que é uma dimensão responsiva, mas você pode alterar para qual dispositivo você quer. Ah, eu quero mostrar no iPhone SE. Então ele reduz aqui a página aqui, ó, de acordo com a do iPhone SE para você visualizar. Como é que eu vou visualizar essa página no iPhone SE? Se eu quiser no iPad Air, então ele mostra como é que eu vou visualizar no iPad Air. Ou eu posso mostrar como é que for você no Surface Duo. Então ele mostra toda a visualização daquele elemento, certo? Mas a gente eu boto mais responsivo porque aqui, ó, nessa opção aqui, eu posso alterar o quê? A dimensão da tela. E assim saber como é que ele vai ser mostrada em várias resoluções diferentes, certo? Então esses são os elementos principais. E esse daqui, esse X aqui, é a opção de fechar o DevTools. Então eu clico nele, eu fecho, ele volta à página normal, certo? Então, a gente usa muito ele para depurar páginas, para saber como um site foi feito, para saber nossas configurações, para saber como é que um determinado site está usando a opção de CSS, ou como um HTML foi feito, ou como uma disposição foi feita. Então, a gente pode usar essa ferramenta para fazer esse tipo de inspeção ou depuração. Tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Oi, Adonai. Não, tá dando para entender. Deu para entender direitinho? Bom, ele tem muito mais funcionalidades, certo, gente? Por exemplo, vou botar aqui para inspecionar novamente. Eu posso, por exemplo, para você ter uma ideia aqui, ó, se eu for aqui na aba console, eu posso ver a depuração de código JavaScript que foi feito no site, certo? E aqui em opção Network, eu posso ver a questão do carregamento do site. Como é que foi feito, quanto tempo ele levou para carregar os elementos, as imagens. Eu posso ver tudo isso através dessa aba aqui. Ou seja, ele tem muitos recursos mesmo. Eu posso botar uma disciplina todinha só com o Google Chrome DevTools, certo? Mas o intuito maior aqui na disciplina é só mostrar essa parte de visualização de tela aqui, certo? No caso essa daqui, ó, que eu posso inspecionar aqui. Por que isso? Porque a gente vai precisar um site responsivo, que ele se adapte a determinado tipo de dispositivo e tela. Eu vou precisar visualizar como é que está sendo a construção do meu site. Então, isso aqui cai como uma luva na construção de sites responsivos, certo? Ele vai me servir muito, porque um site responsivo, o que é que ele faz? Ele tem que se adaptar a um dispositivo, à tela de um dispositivo. E se adaptar, que eu estou dizendo, não é necessariamente ficar pequenininho, não, tá? Aqui ele está mostrando menorzinho, mas não necessariamente é ficar menor, tá? Ele pode, por exemplo, pegar uma imagem, colocar para cima, pegar um menu, botar com os ícones em formato de coluna e assim por diante, certo? Então, ser responsivo não necessariamente é ficar pequeno, não necessariamente. É se adaptar a um determinado tipo de dispositivo, no caso, a tela do dispositivo, tá certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Então segue o jogo. O que a gente vai ver agora é um recurso muito importante no CSS, tá? Que vai facilitar muito a vida da gente em alguns cenários, tá? Propriedades personalizadas do CSS, certo? Mais conhecido como variáveis. Bom, particularmente eu chamo mais de variáveis CSS, mas o nome oficial, digamos assim, é propriedades personalizadas, certo? Bom, como eu disse antes, são conhecidos como variáveis CSS ou variáveis em cascata. São entidades definidas por desenvolvedores que contêm valores específicos a serem reutilizados em um documento. Ou seja, é como uma variável de programação. Eu boto um valor nela e utilizo essa variável para representar o valor que foi armazenado dentro dela, certo? E eu utilizo muito ele quando tenho vários valores que se repetem ao longo do documento e que se deseja ser alterados uma única vez, que é justamente uma das facilidades da variável. Quais são as vantagens de utilizar essas propriedades CSS? Eu deixo o código mais claro, porque é muito mais interessante eu colocar como uma propriedade cor de fundo do que o código hexadecimal daquela cor, né? Por exemplo, B5, C3, D7. Então, é muito mais semântico, é muito mais significativo eu chamar de cor de fundo uma propriedade do que um código hexadecimal.
ele favorece a manutenção, porque só é necessário alterar em um outro lugar, que é justamente um dos recursos de variáveis, né? Eu altero aquele valor naquela variável e automaticamente em todo documento ele propaga essa mudança, né? Isso facilita a criação de temas, porque eu posso criar várias propriedades personalizadas e ao mudar essas propriedades personalizadas eu vou mudando os temas de um site, certo? Isso permite, por exemplo, a gente tem um site normal, aqui a gente tem aquele site chamado Dark Mode, que eu posso mudar para um modo mais escuro. Então, como é que isso é feito? Isso é feito junto com propriedades personalizadas de CSS, certo? Como é a sintaxe da declaração? Eu uso dois hífens, é obrigatório esses dois hífens, certo? O nome da propriedade que eu quero, dois pontos, o valor que eu quero dessa propriedade personalizada e o ponto e vírgula no final. Certo? É assim que eu declaro a minha propriedade CSS. Vamos ver um exemplo? Vamos supor que eu quero criar uma variável chamada cor principal. Então eu declaro cor principal. Cor principal é o nome da variável, certo? Esse aqui é o nome dela. Então, cor principal, dois pontos, jogo da velha, FF000. Ou seja, eu estou dizendo que cor principal, a variável cor principal, tem como valor esse valor aqui em hexadecimal. Certo? Bom, e para eu poder ler esse valor, como é que eu faço? Então, para poder acessar esse conteúdo dessa propriedade, eu vou utilizar uma função var de variável, tá? A sintaxe do acesso é var, parênteses, nome da propriedade, fecha parênteses, ponto e vírgula. É por isso que eu tenho que começar com ponto, o nome da propriedade. Um exemplo, vamos supor que eu tenho um atributo lá que é o color. Então, eu boto color, dois pontos, aí boto var, parênteses, cor principal, fecha parênteses, tá? Ponto e vírgula. Então, onde eu declarei a variável cor principal, ele vai assumir, esse color aí vai assumir o valor da variável cor principal. Certo? Bom, é importante também destacar a questão do escopo da variável dessa propriedade personalizada CSS, certo? Então, o que é o escopo? É um contexto delimitante aos quais valores e expressões estão associados. Ele vai definir o grau de ocultação da informação, isto é, a visibilidade e acessibilidade das propriedades em diferentes partes do documento. E ele pode ser apresentado de duas maneiras, global ou local. No escopo global da variável, eu declaro dentro da pseudoclasse dois pontos root, certo? Esse dois pontos root, ele corresponde à raiz. É a mesma coisa que o HTML, a tag HTML, mas possui uma especificidade maior. Então, o que acontece? Se eu declarar dois pontos root, abre chaves, a variável cor primária como red, ele vai declarar em todo o documento essa variável, essa propriedade CSS, certo? Então, eu posso utilizar, por exemplo, na tag H1, um color, por exemplo, var cor primária, certo? Bom, e o escopo local? Eu declaro dentro do seletor que vou utilizá-la. Por exemplo, se eu declarei dentro de uma lista não ordenada, eu posso fazer cor do texto, dois pontos blue, declarando o quê? Que essa variável cor do texto tem o valor blue e dentro do item da lista, eu fazer, por exemplo, color, dois pontos, aí var, parênteses, cor do texto, fecha parênteses, ponto e vírgula, ou seja, esse valor aqui, esse trecho aqui de código, ele vai assumir o valor blue, certo? Mas dentro do UL, aliás, dentro do LI do UL, certo? Porque eu declarei dentro desse UL aqui, certo? Aí pergunta boa, se eu declaro, por exemplo, uma variável lá dentro do root, dois pontos root, e declaro uma mais específica, quem ele vai utilizar? Ele vai utilizar a mais próxima, certo? No caso, por exemplo, se eu declarei cor do texto como root aqui, como sendo blue, por exemplo, e aqui no H1, no L, eu declarei ele como sendo blue, então o que acontece? Ele vai utilizar o mais próximo, certo? Alguma dúvida até aí?
Então, procurem dar preferência para quando a gente for declarar valores, por exemplo, cor de fonte, cor de fundo, tipo de alinhamento. Então, todo esse tipo de coisa, eu posso declarar em propriedades personalizadas? Sim, eu posso declarar em propriedades personalizadas, certo? No caso, variáveis do CSS. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não? Todo mundo calado. Não tem segredo não, né? É uma variável que você pega e utiliza, né? Não é bicho de sete cabeças, não. Certo? Bom, por hoje só, tá certo, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação.